quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria. Alegria porque Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é paciente. No Evangelho que nós ouvimos, publicanos e pecadores, isto é, todo o tipo de pecador, se aproximam de Jesus para escutá-lo. Jesus é aquele que acolhe, é aquele que escuta, é aquele que não discrimina as pessoas, trata todo mundo igual. Então, de um lado, publicanos e pecadores se reúnem em torno de Jesus para escutá-lo. De outro lado, fariseus e mestres da lei que criticam essa atitude de Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. À medida em que o tempo da Quaresma vai se afunilando, o tema da necessidade da conversão vai se tornando mais explícito. Domingo passado já falava de conversão para todos, para maus e bons. Neste domingo, vários momentos a liturgia nos fala do perdão e da conversão. Convite em aceitar um Deus que é Pai. Parábola do filho pródigo, um pai tinha 2 filhos. Nos quer dizer, primeiro de tudo, que Deus é Pai. E se um pai tinha 2 filhos, o Pai, Deus, tem filhos justos, tem filhos injustos, tem filhos bons, tem filhos ruins. Como o filho pródigo que saiu de casa, mas ele não deixa de amá-lo e esperar sempre o seu retorno. Porque Deus é Pai cheio de misericórdia e amor. Somos chamados então a deixar de lado aquela imagem de um Deus que é patrão, de um Deus que é vingativo, ou que faz distinções entre bons e maus. Outro momento diz: Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus não sente prazer na morte do pecador, mas Ele quer que todos se convertam e vivam. A parábola de hoje tem este objetivo: apresentar uma nova imagem de Deus, bem diferente daquela que os adversários de Jesus, fariseus e mestres da lei, tinham de Jesus. Este tema é tão importante que Jesus, na verdade, conta 3 parábolas da misericórdia. Hoje nós só vemos uma, mas são 3. Parábola da ovelha perdida que foi encontrada. Parábola da moeda perdida que foi encontrada. Parábola do filho perdido, que chamamos filho pródigo, que também foi encontrado. Diz o pai: este meu filho estava perdido e foi encontrado. Então são 3 parábolas de misericórdia, conhecidas no Evangelho de Lucas como as parábolas da misericórdia. Só Lucas conta essas parábolas. Por isso Lucas é conhecido como o evangelista da misericórdia. Ele que mais fala da misericórdia de Deus. Os publicanos e pecadores, aqueles que procuram Jesus para ouvi-lo, eles são a síntese de todas as pessoas rejeitadas, sobretudo pela religião
do tempo se aproximam de Jesus para escutá-lo. Viram nele alguém que acolhia a todos, sem discriminação, sem preconceitos. Jesus não jogava na cara deles: vocês são pecadores. Jesus não jogava isso, sem julgamentos e sem apontar o dedo. Jesus chama todos à conversão, não só aqueles que são reconhecidos pela sociedade como os pecadores. Na verdade, Jesus vai dizer que a conversão é mais necessária para fariseus e mestres da lei que se consideram justos do que, antes para eles, do que para os pecadores. De outro lado, os fariseus e mestres da lei, fiéis observantes da lei, identificam duas atitudes inaceitáveis de Jesus, que se chama mestre, que tem seguidores. Aí eles dizem: não é possível essa atitude de Jesus. Então, com duas palavras, lembra nisso: Jesus acolhe os pecadores. E por outro lado, Jesus come, Jesus se senta à mesa com os pecadores. E para eles era muito grave isso. Comer com eles era sinal de comunhão e partilha de vida. As refeições, antigamente, talvez tenha alguém aqui que morou lá na roça, a mãe trazia comida dentro de uma bacia. Trazia, quantos filhos eram? 5. Trazia 5 colheres de uma bacia cheia de comida, e todo mundo comia na mesma bacia. Alguém viveu essa experiência? Olha, não está tão bom. Eu também vivi isso, era assim mesmo. Pensemos naquele tempo, era justamente isso. Todo mundo se servia do mesmo alimento, talvez no mesmo prato, na mesma bacia. Então todos se serviam ou passavam de mão em mão. Logo, se houvessem pessoas impuras, para eles todos ficariam impuros. E esse grupo, dos chamados pecadores, envolvia todas as profissões indecentes, como os cobradores de impostos, odiados pela sua profissão, muitas vezes cobravam mais do que deviam, eram odiados. Os pastores, também profissão odiada, porque invadiam os terrenos dos outros para alimentar os rebanhos, às vezes estragando as produções de milho, de soja, pastagens, invadiam. Bem como as prostitutas eram colocados todos no mesmo grupo de pecadores. Também os portadores de deficiências ou doenças. Pensemos nos leprosos, nos epiléticos e nos cegos. Todos esses eram considerados pecadores. Você está cego? É porque você pecou, ou teus parentes pecaram e Deus te castigou. Veja a mentalidade do castigo de Deus. Você tem ataques epiléticos, é porque Deus te castigou. Ou você pecou, ou teus pais e avós pecaram. Você é leproso, é isso, você dizia, porque alguém da sua família pecou e ali Deus te castigou. Então todos esses eram considerados pecadores e até amaldiçoados por Deus. E Deus vai mostrar que não é nada disso. Lembro da leitura domingo passado, quando
alguns galileus foram mortos e seu sangue foi colocado junto com o sangue dos animais. Apresentaram esse fato para Jesus. E Jesus responde: vocês pensam que aqueles que morreram eram mais pecadores do que os outros galileus? E aqueles 18 que trabalhavam na torre de Siloé, quando a torre caiu sobre eles e matou a todos, pensais que eram mais pecadores do que todos os habitantes de Jerusalém? E Jesus disse: eu vos digo que não. Pensais que foram castigados por Deus, por isso morreram? Pensais que eram mais pecadores, por isso foram castigados por Deus? Eu vos digo que não. Então, longe de nós pensar que um sofrimento, ou uma doença, ou alguma situação de pessoas especiais seja um castigo de Deus. Fazemos um grande pecado e dizemos: é Deus que os castigou. Então, esses evangelhos, de modo especial hoje, querem nos afirmar: Deus é Pai. Deus não se vinga. Deus não sente prazer na morte de qualquer um, nem do justo, menos ainda do injusto. Deus quer que todos se convertam e se salvem. Por isso, o comportamento de Jesus era considerado um herege, contrário à religião. Abominável aquilo que ele fazia na mentalidade deles. Pelas pessoas religiosas fiéis, defensoras da moral e dos bons costumes, mestres da lei e fariseus. Para Jesus, os fariseus e mestres da lei eram os primeiros necessitados de conversão. Deviam ser os primeiros a se converter, até antes do que os pecadores. E quando Jesus falar aos pecadores, eles se convertem. Os fariseus, mestres da lei, não se converterão. Por isso, Jesus conta essa parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, ou do pai com 2 filhos. Jesus a conta para os mestres da lei e fariseus. Um pai tinha 2 filhos. Nós já ouvimos tanto essa parábola, mas apenas sublinhar alguns aspectos importantes. O filho mais novo disse ao pai: chega, dá-me a parte da herança que me cabe, eu vou viver a minha vida independente. Isso é muito interessante, porque significava considerar a morte do pai. Talvez nós ouvimos isso alguma vez: filho que sai de casa, alguém que diz: você morreu para mim. Ou um filho que sai de casa e diz para o pai: você não existe mais. Até as novelas falam isso. Você morreu para mim. E naquele tempo, o filho que saísse de casa, quisesse mais o convívio do pai e da família, o considerava morto. É como se você tivesse morrido. Na verdade, o pai, como nos livros da parábola, depois vai considerar o filho como morto. Este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, sair de casa significava dizer: chega com pai, chega com mãe, chega com família, acabou tudo, eu sou independente, vou viver a minha vida. Mas acontece que esse filho esbanjou os seus bens, em pouco tempo perdeu tudo, é acusado, aí no próprio Evangelho, de viver com prostitutas, esbanjando todos os bens em pouco tempo, e ali, agora terminou tudo. Procurou um emprego, foi mandado cuidar de porcos. Lembremos que esse filho pródigo era judeu. O judeu
não podia nem ver nem se aproximar de porcos, porque o porco era um animal impuro. Aquela situação do Evangelho, quando os demônios entraram nos porcos e se precipitaram no mar. Com essa mentalidade que os porcos, que os demônios iam para os porcos, não dava essa impressão. Porco impuro, porco que representa também o demônio. E por isso, o filho se encontra nessa situação. E ainda queria matar a fome com o resto dos alimentos que os porcos comiam, mas nem isso lhe era dado. Então, imaginemos a humilhação. Ser judeu, ter que cuidar de porcos, querer comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Então, esse era o tratamento do filho. E aí ele pensa: quantos empregados na casa do meu pai têm alimento, tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Esse filho ingrato teve pelo menos uma lembrança: o pai era bom. O pai tratava até os empregados com carinho, dando-lhe o alimento necessário. Isso foi importante para que o filho dissesse: vou voltar para meu pai. Vou dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Meu filho voltou. De longe, o pai que estava esperando, avista o seu filho voltando. Era inconcebível que um pai que foi ofendido de tal forma, ele fosse ao encontro, correndo ao encontro do filho. No mínimo, devia esperar que o filho viesse correndo ao encontro, lhe pedir perdão, lhe pedir para ser admitido na família. Mas o pai, que representa Deus, ele não faz isso. Quando vê o filho, ele sai correndo ao encontro do filho, o abraça, o beija, antes de que dissesse: eu estou arrependido. Quando o filho começa a dizer as palavras do arrependimento: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de filho, e tinha outras palavras para dizer: trata-me como um dos teus empregados. O pai o interrompeu. Não deixou que ele dissesse as palavras de arrependimento. Isso quer dizer que Deus perdoa alguém arrependido antes até que diga os seus pecados. Não significa isso que não se deva dizer os pecados, mas naquela ocasião a alegria do Pai, a bondade e a misericórdia do Pai é tão grande que ele perdoou antes que o filho dissesse as palavras de reconciliação. Então o pai o interrompeu quando o filho iria dizer: trata-me como um dos teus empregados. O interrompeu e disse aos empregados: tragam a sandália, tragam a melhor túnica, tragam o anel. Tudo isso é sinal de dignidade. O escravo não tinha anel, não tinha sandálias, ele não tinha túnica. Então, o pai quer mostrar que ele não o tratará como um empregado, e sim como um filho amado. Então, isso é importante na leitura para nós. E ali fizeram festa. A razão do pai: este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Ali volta o filho mais velho, que representa os fariseus e mestres da lei. Esse filho diz: vê barulho, o que está acontecendo? Alguém lhe diz: teu irmão voltou, teu pai fez festa porque o encontrou com saúde
convida. E o filho mais velho não quis entrar na festa. O pai sai para fora, diz: entra na festa, porque este teu irmão estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E o filho não quis saber. Pergunta é: será que ele entrou na festa? Não entrou. Não entrou porque nem os fariseus, nem os mestres da lei acolheram a palavra de Jesus. Não significa como ele, esse filho mais velho, representava essa classe, então com certeza não entrou na festa. Mas o filho mais velho diz: eu estou sempre contigo. É aquilo que dizem os fariseus: sempre estou contigo. Você nunca me deu um cabrito para mim festejar com meus amigos, agora chegou este teu filho, que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, com uma vida não exemplar, e tu matas o melhor novilho para ele. E o pai diz: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar, porque este teu irmão estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E todas as parábolas da misericórdia terminam dizendo assim: há mais alegria no céu por um só pecador que faça penitência, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Às vezes nós confundimos esse término da parábola. Jesus não quer dizer que ele não tem alegria por 99 justos. Tem muita alegria por cada um dos justos. A pergunta é: existem 99 justos? Ninguém é justo. Nós conhecemos justo São José, chamado na Bíblia de justo. Todos os outros são pecadores. Mas aqui Jesus está se referindo aos fariseus e mestres da lei, que se chamam justos, observantes da lei, mas que não fazem nada de justiça. Jesus chega a dizer: escutem aquilo que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles são hipócritas. Então, quando diz há mais alegria por um pecador que se converte e faz penitência, do que por 99 justos que dizem não precisar de conversão, daqueles fariseus que se acham justos e santos e que não precisam, que nunca aceitaram e hoje aceitam, vamos dizer, aceitam a palavra de Deus. Então, certamente ficaram fora da festa, não aceitaram o banquete que o Pai lhe ofereceu. Então, que essa parábola, quarto domingo da Quaresma, nos lembre sempre: Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus vai ao encontro da ovelha perdida, Deus vai ao encontro da moeda que se perdeu, Deus vai ao encontro do filho que se perdeu, o acolhe, o abraça, o beija e faz festa, porque foi encontrado e o encontrou com vida. Mas esse domingo também nos fala muito justamente de penitência, de conversão. O filho se converteu, voltou para o Pai. São Paulo dizia na leitura: em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus, porque Deus vai ao encontro do pecador, como foi ao encontro do filho pródigo. Mas precisa que o filho também venha ao encontro de Deus. Se ele ficar longe, aí Deus não vai encontrá-lo para o abraço do perdão e da misericórdia. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Porque aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado. Não que ele tenha pecado, mas Deus o fez pecado. Ele assumiu todas as culpas dos pecadores, para que nele nós
nos tornemos justiça, no seu perdão, na sua misericórdia. A primeira leitura dizia: o povo de Deus, liderado por Josué, entrou na terra prometida e ali não precisaram mais do maná, pão caído do céu, porque aí tinham os frutos da terra. Imaginemos a alegria de Deus poder ter cumprido a promessa que Ele fez. Vos darei uma terra onde corre leite e mel, onde produzirá os frutos necessários. Aí diz depois: naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã, e os israelitas não mais tiveram o maná, não precisaram mais daquele pão caído do céu, porque eles produziram e comeram dos próprios frutos da terra. Então Deus fica feliz porque realizou a promessa que havia feito a Abraão, a Moisés. O povo está na terra prometida. Claro que lá nem será tudo as mil maravilhas. O povo é ganancioso, vai querer mais, vai querer conquistar outras nações, e ali será levado para o exílio novamente, porque o povo nunca se contenta com aquilo que Deus lhe dá. E a liturgia de hoje, que nos mostra Deus Pai misericordioso, paciente, amoroso, Deus que quer cumprir todas as suas promessas. Promessa de Deus em Jesus Cristo é de salvação para todos, a não ser que alguém se oponha, não colabore com Deus, senão Deus realiza a promessa de salvação para com cada um que aceitou de Deus, que confiou em Deus nessa promessa. Fiquemos em pé para a nossa posição.